Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Ocoff Brasil. Eu sou Vitor Silva, está aqui pelos próximos minutos. Estaremos fazendo o nosso esquenta, né, para as finais da NBA temporada 2024-25, Oklahoma City Thunder contra Indiana Pacers, quem leva a melhor. Então, se vocês ainda não conhecem o canal, é canal voltado para falar de esportes americanos em língua PTBR, né, Português Brasil. Então, se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se ainda não é inscrito e já está chegando aqui, então peço humildemente, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, dê um joinha e vamos espalhar a mensagem dos esportes americanos, né, nesse caso aqui do basquete, pela internet de meu Deus. Bom, nessa semana, né, estamos tendo as finais tanto da Stanley Cup quanto da NBA, né, no vídeo dessa última quarta-feira, dia 4 de junho, saiu o vídeo falando a respeito da prévia, né, da Stanley Cup, então o card vai estar aparecendo aqui na logo. Como esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, dia 3, então não sei quem ganhou a primeira partida, né, mas lá tem todo o apanhado, né, um pouquinho dos dados, né, referente à pós-temporada, os pontos positivos e negativos, né, que podem influenciar na grande decisão lá do hockey, e nós vamos falar hoje a respeito do basquete, a respeito da NBA. Bom, a final é entre Thunder e Pacers, né? Acredito eu que quem colocou isso lá na nas prévias de temporada, quem colocou uma fezinha lá em outubro se deu muito bem, né? Porque por mais que acho que talvez o Thunder, né, fosse um palpite plausível, mas o Pacers, pelo que tinha apresentado no começo de temporada, é difícil, viu? Mas é aquilo, né? A temporada não se define lá em outubro, novembro, dezembro, né? Uma mini maratona até chegarmos na grande decisão em junho, né? E no caso, a gente vai começar falando aqui do Oklahoma City Thunder. É um time que foi a melhor campanha da NBA, né? Disparado. E nos playoffs foi um pouco assim, altos e baixos, né? Varreu o Memphis Grizzlies na primeira rodada 4-0. Acho que aqui já era meio que barbada, né? O Grizzlies não tinha poderio, né? Tinha poder de frente para fazer contra a equipe do Thunder. Aí na semifinal do Oeste enfrentou o Denver Nuggets, né? E foi uma série disputadíssima, acirrada. O Thunder venceu em 7 jogos. Tá certo que o Nuggets acabou perdendo o Aaron Gordon, né? Que vinha sendo um jogador muito decisivo, né? Para a equipe de Denver nos playoffs, mas infelizmente acabou que jogou com um baleado, baqueado, enfim, e o Thunder não tem nada a ver com a história, acabou saindo com a vitória, mesmo que no jogo 1 tenha feito uma pataquada que, meu Deus do céu, viu? Mas, enfim, né? Como dizem, né? Não existe, né, vencedor azarado nessa vida, né? Então, o Thunder passou pelo Denver e na final, né, do Oeste acabou não tomando conhecimento do Minnesota Timberwolves, venceu por 4-1 sem cerimônia e avançou para as finais, né? Como o Oklahoma City Thunder é a sua segunda final na história. A última vez que chegou foi em 2012, né? Com aquele time com Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, que perdeu pro Miami Heat do LeBron James, né? Naquela lesão por 5 jogos, né? 4-1. E como ramificação de franquia, a quarta final que chega, né? Pois se a gente for contar os tempos de Seattle Supersonics, enquanto Supersonics ainda não tem o, digamos, o dizem, né, que nessa nova expansão o Sonics vai ser um dos times anunciados junto ao time em Las Vegas. Como o Seattle Supersonics chegou 2 vezes, né? Campeão em 79, até então o único título, né, dessa ramificação Seattle-Oklahoma City. E em 96 bateu o final também com aquele time de Gary Payton e Sean Kemp, só que perdeu para o Chicago Bulls de Michael Jordan, né, o time das 72 vitórias. Então o Thunder buscando, digamos, como o Thunder seu primeiro título na ramificação segundo, né? Acho que ainda dá para contar como segundo porque o Seattle ainda não voltou, né? Mas tem gente que pode tratar como primeiro, já que se Seattle voltar, né, o Thunder vai, digamos, ter vida própria, vai contar, né, só as suas estatísticas como o Oklahoma City Thunder. Mas hoje, como conta como Seattle Supersonics, então vai jogar pelo bicampeonato. No caso do Thunder, é um time que tem montado a sua base já há muito tempo. Tem no Sam Presti, né, o seu general manager, e ele é um cara muito esperto, né? Pois ele não teve a pick 1, né? Quando ele foi montar aquele time que perdeu em 2012 lá pro Miami Heat, ele teve 3 jogadores que seriam MVPs no futuro: Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, e sem ser a pick 1, né? Que curioso, né? O Durant foi MVP, atuando pelo
pelo Thunder, depois o Westbrook, e o Harden quando ganhou ele já estava, né, no Houston Rockets, né, por questão de contrato, enfim, que acabou que ele não ficou no Thunder por mais tempo, né, mas o Prest conseguiu 3, né, no draft e mais um na troca, né, do Paul George, né, que acabou mandando o Shai Gilgeous-Alexander para o Oklahoma City Thunder, né, e o Alexander quando ele assume, né, o protagonismo, o time acaba virando outro, né, o Thunder que bateu, né, final de conferência em 2024, foi eliminado pelo Dallas Mavericks, mas nesse ano o time, digamos que amadureceu, né, elenco muito novo, muito jovem, né, se for parar para pensar, o único jogador que foi campeão, né, que ganhou já ganhou NBA e tá no Thunder é o Alex Caruso, né, que ganhou em 2020 com o Lakers, e por ser um time muito novo, né? Então tem que acaba apostando, né, um pouco no seu coletivo e na estrela do Shai Gilgeous-Alexander, né, que tá com médias nesses playoffs de quase 30 pontos, né, 29,8. Ele que foi MVP da temporada regular, né? Então o Thunder tá montou uma base, ainda e se citou um pouco do Panthers no vídeo da Stanley Cup, ainda tem um potencial para manter essa dinastia por muito tempo. Né, pois como a gente fala, como o Sam Prest ele é muito esperto, ele tem várias escolhas de draft, né, que ele acumulou nessas trocas que ele fez, né, tanto que até o DPC brinca, né, que é o Oklahoma Pick Thunder, né, de tanta escolha que o Thunder tem até 2029, e não é culpa do cara, ele fez as negociações dele, montou sua base, tem uma base jovem e que pode levar o Thunder a seu primeiro título desde 79. Né? Então você tem o Shai, o Jalen Williams, né, que são os únicos jogadores do Thunder com média de mais de 20 pontos, né, nos playoffs. O Chet Holmgren, que perdeu a seu tempo de calor por lesão e agora está se afirmando como um dos principais pivôs, né, da NBA. Né? Ou seja, é um time que joga com eles, né, muito completo. Né? Ataque, defesa, enfim, é um time muito chato de enfrentar. É sério. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, as médias nos playoffs, né, o Holmgren tem média de 2 tocos por jogo, o Caruso quase 2 roubos de bola por jogo. Né, são médias assim até absurdas. Né, se a gente for ver que, pelo que o Thunder fez nessa caminhada rumo às finais, não tem como a gente colocar o Thunder como grande favorito a levar o caneco, né? Finalmente a acabar com sua seca. Porque do outro lado, o Indiana Pacers é um time muito mais do clutch time, né? Não é aquele time dominante que varreu todo mundo no leste, não. Foi uma equipe surpresa na temporada 2024, é verdade. Né? Bateu o final do leste, né? Acabou perdendo para o Boston Celtics. E esse ano a equipe começou de forma até irregular. E foi se acertando aos poucos, né? Foi conseguindo colocar a casa em ordem aos poucos, né? O Pacers tem um jogo muito mais coletivo, né? Os times do Rick Carlisle não são daqueles que usam e abusam da bola de três, né? Sempre é times mais que jogam duro na defesa e tem um ataque assim muito eficiente, né? A gente viu isso na série contra o New York Knicks, né? Então a caminhada do Pacers até a final bateu o Milwaukee Bucks por 4-1, né, na primeira rodada, né, do leste. Nas semifinais, enfrentou o bicho papão, né? Todo mundo pensava que ia dar bom no leste, que era o Cleveland Cavaliers, teve início de temporada avassalador e depois meio que foi voltando a terra aos pouquinhos. Só que a gente tem que lembrar, o Cavaliers também não jogou com sua força máxima a série toda, né? Mas o Pacers não tem nada a ver com a história, venceu por 4-1 e na final do leste bateu o New York Knicks, né? Inclusive o Knicks, as últimas 4 vezes que chegou na final do leste, as 4 foram contra o Indiana Pacers, né? Que coisa. 3, né, na época do Red Miller, lá nos 90, né? E ano 2000 e agora na final de 2025. Só que nessa decisão o Pacers venceu por 4-2, né? E acabou indo para a final. Como a gente fala, é muito no clutch time. Porque o Pacers, né, aquele time que se o jogo ficar apertado, já só vai acontecer. É bola no Haliburton, bola no Nesmith e seja o que Deus quiser. Se tiver tempo eles começarem a pegar fogo, começar a esquentar, acertar bola de três uma atrás da outra, né? Então você acaba correndo esse risco, né, de um time que já está acostumado a buscar viradas, né? Contra o Bucks foi assim, contra o Cavaliers em Cleveland foi assim. E o que falar na série em Nova York, né? Principalmente o primeiro jogo, né? Aquela partida, aquela cesta espírita do Haliburton, né? Que faz até o sinal do choke, né? Da enforcada, né? Que o Red Miller fez em 94.
né, quando ele anota 25 pontos, né, no último quarto do jogo 5 das finais do leste de 94, né, que ele faz a provocação contra o Spike Lee, enfim. Ele provocou, é verdade, só que naquela ocasião o Knicks acabou passando em 7 jogos, né? Esse ano a provocação deu certo, o Pacers passou em 6. E quando a gente fala de basquetebol assim, mais coletivo e tal, como a gente falou, né? O Thunder tem uma produção muito absurda do Shai, do Jalen Williams e do Holmgren, né? Mas são os únicos que têm médias ali de mais de 10 pontos por jogo, né, nessa pós-temporada. O Pacers tem 6 jogadores com mais de 10 pontos nessa de média na pós-temporada. E o engraçado é que o líder e cestinha do time não é o Haliburton, é o Pascal Siakam. O Siakam tem média de 21,1 pontos por jogo. O Haliburton 18,8, Miles Turner 15,2, Aaron Nesmith 14,1, Andrew Nembhard 12,8 e o Benedict Maturana, o sexto homem, né, que vem do banco, 10,4. Ou seja, um time que, como a gente citou aqui, é um time que aposta muito mais no coletivo do que propriamente numa única estrela. É claro, se você tem um superstar, um alfa, né, como os americanos chamam, é diferente, porque você já sabe que o alfa vai decidir para você, aquele cara que, opa, deu 5 minutos faltando aqui, deixa com o pai que o pai resolve. Né? A gente já viu isso várias e várias e várias vezes nos times campeões. Né? São raros os casos dos times que vencem muito na base do coletivo sem uma superestrela alfa. Né? Se a gente for parar para pensar, eu coloco o piso de 2004 nessa conta, né? Porque quando tem o Raptors ganhou em 2019 tinha o Kawhi, né? O LeBron em 20 com o Lakers, Jokic é um alfa. Quem mais pode colocar? O Antetokounmpo em 21 quando ganhou com o Bucks também é um alfa. É, 24, 23, o Warriors, né, com o Stephen Curry e companhia, né, não vou dizer The Last Dance, mas quando venceu, nessa última década também tinha um alfa. O atual campeão Boston Celtics, né, tinha por mais que o Tatum tenha jogado mal, mas o Jaylen Brown assumiu o protagonismo, o time foi campeão, né, em cima do Dallas Mavericks em 5 jogos. Então você tendo esse alfa contribui muito. A gente fala muito basquetebol coletivo, é legal, né, quem gosta de assistir basquete há mais tempo, gosta de um jogo mais coletivo, quando você vê que as rotações funcionam, é bem legal de ver jogar, é muito gostoso de assistir. Porém, se não tiver um alfa nessa equipe, esquece. Né? Por mais que o Pacers, né, tenha chegado na final por méritos, né, primeira final depois de 25 anos, né, a última foi justamente em 2000. O time era o melhor time da NBA naquela ocasião, né, na temporada regular, mas acabou perdendo pro Lakers em 6 jogos, né? Foi derrotado em 6 jogos e com isso o sonho, né, de ser campeão acabou indo por água abaixo, né? Então volta às finais depois de tanto tempo. Né? Meu palpite é que o Thunder leva, né? Acho que 5 é exagero, né? Não creio numa discrepância tão grande. Minha vontade é 7 jogos também pelo entretenimento, mas para mim acho que o Thunder leva em 6, né? Porque esse time do Indiana é muito casca grossa, né? Já viu já o que eles já fizeram nesses playoffs, né? Enfrentando times mais fortes ou com defesas melhores ou até com alfas do outro lado, por mais que os alfas, né? No caso do Antetokounmpo já faz um tempinho já que não tá, que não tá conseguindo ter, né? Uma ajuda, enfim, né? O Lillard acabou machucando também. Mas o Pacers não tem nada a ver com a história. Então, eu, Vitor, acredito que o Thunder leva em 6, tá? E vocês, meus amigos fãs de basquete, o que vocês acham? O Pacers consegue operar, né, digamos, um impensável, um improvável e leva o ICE vai ser campeão inédito, vai levar seu primeiro Larry O'Brien para casa. O Thunder, como o Thunder ganha a primeira e a segunda na história da ramificação, e o Sam Prest finalmente vai ter o seu trabalho, né, coroado com o título, né, pelo que ele monta, né, de equipes, né, pela sua inteligência, né, de ter uma visão ali e ver o seu time campeão. Então, por favor, deixe aqui nos comentários, comentem, compartilhem os seus grupos aí de basquete, espalhe a mensagem por essa internet aqui de meu Deus. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai estar sendo no ar na quinta-feira pela manhã e aproveitem, curtam, né, finais da NBA, né, é sempre legal, né, quando chega nessa reta final e aproveitem, né, pois depois, né, que as finais acabarem, só em outubro, né, que a NBA volta, né, com a sua temporada 25, 26, já esperando, né, com novas histórias, com novos enredos vindos por aí e também com um novo campeão, né? Já que desde 2018 não temos um bicampeão consecutivo na liga, né? Mostrando como que vai revezando, né? Vai tendo esses ciclos diferentes de títulos e de campeonatos.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Não esqueçam, Dimensão MVP vai estar aparecendo aqui no cardzinho. Vai estar transmitindo as finais da NBA na rádio. Então vão lá, curtam, espalhem a mensagem, né? Já passamos os 500 inscritos, agora a campanha rumo aos 510 inscritos lá no Dimensão MVP para a gente espalhar a mensagem, né? Ao som do estilo rádio dos esportes americanos pela internet. Meu Deus, lá não tem só NBA, também tem MLB, também tem NFL. Vão lá, curtam, compartilham e vamos ajudar, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Se cuidem, fiquem com Deus. Aquele abraço e até a próxima.